Oi pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso curso hoje e a gente vai falar sobre centralização do poder. Nas aulas anteriores, a gente falou sobre a Idade Média, falamos sobre o feudalismo, né, como a crise da Idade Média, e hoje a gente vai falar sobre um ponto importantíssimo, tá? Para a construção da Idade Moderna, que é a unificação dos estados nacionais modernos, tá? Como a gente estava falando, na época do feudalismo, na época da Idade Média, na Europa, a gente tinha o poder fragmentado entre os senhores feudais. Com a crise do século XIV, né, envolvendo aí a peste negra, a Guerra dos 100 Anos e uma série de outros eventos, como por exemplo revoltas camponesas, que vão fazer com que a gente tenha um renascimento urbano, um renascimento cultural, um fortalecimento da burguesia e, né, consequentemente, a criação ali, né, de burgos e a importância cada vez maior ali dos trabalhadores artesãos meu Deus, companhias de ofício, não é... enfim, né, os artesãos. Esse contexto vai se encontrar com o que a gente já falou, que era a formação da monarquia portuguesa e espanhola e posteriormente, né, uma abertura ali do mar Mediterrâneo para que a gente tivesse um comércio envolvendo ali a Europa e as Índias, fazendo com que a gente tivesse um processo de aceleração, tá, das centralizações monárquicas. O que é? Qual é a razão de fazer a centralização monárquica, né? Como a gente estava vendo, a crise do século XIV, ela vai desestabilizar muito o poder como um todo, né? Com as revoltas camponesas, com as invasões bárbaras, né? Sobretudo dos germanos, né? Então a gente vai ter progressivamente, galera, uma demanda, tá, por uma força militar, seja para conter, né, as revoltas camponesas, seja para conter a invasão estrangeira, seja para, enfim, fazer uma série de ações. E a gente viu, né, que esses senhores feudais, eles vão se unir, né, às vezes por intenção de lidar com o território de uma forma aceita e às vezes por guerra, tá? No caso da unificação inglesa, a gente vai ter ali a Guerra das Duas Rosas. No caso da unificação portuguesa, a gente tem um acordo ali entre cavaleiros, né? Sem necessariamente ter uma guerra. Então, como cada país foi se estruturando, vai depender das conjunturas locais. O importante para a gente é perceber o seguinte: como se dá essa união, né? Esse senhor feudal que vai ser transformado em rei e esses outros, né, os seus suzeranos que vão ser transformados em nobres, tudo isso, galera, tem a ver, tá, com o poderio da igreja. A Igreja Católica, durante muito tempo, foi o que sustentou, tá, algo de comum no feudalismo. E agora ela vai ser quem irá abençoar o rei e dizer que ele é o representante de Deus na terra, que ele olha mais longe, mais acima e mais à frente, ou seja, a vontade do rei é a vontade do próprio Deus. A gente vai estudar isso um pouco mais à frente. No entanto, a igreja ela foi, né, importantíssima para legitimar o poder do rei. Outra coisa muito importante que a gente teve foi o apoio da burguesia, né? A burguesia comercial, essa nascente burguesia comercial, ela vai proporcionar às coroas, né, uma série de benesses. Afinal de contas, é ela que captura, né, os metais preciosos, ela que captura as riquezas. A nobreza e o clero não vão trabalhar, não vão pagar imposto. Quem vai fazer isso é justamente a nobreza. Então, galera, a nobreza vai ser o sustentáculo financeiro desse Estado. Deixa eu passar a ambulância aí. E é por isso, galera, que quando a gente fala
a emergência da Idade Moderna, a gente tem, do ponto de vista político, o absolutismo, que possibilitou que a gente tivesse a construção de leis que até então não existia, né? Por exemplo, leis que vão normatizar a moeda, as medidas, né? E vai facilitar muito a vida dos burgueses. Por outro lado, a gente vai ter, do ponto de vista econômico, o mercantilismo, que a gente ainda não pode chamar de capitalismo ou concurso como a gente tem hoje, né? A gente diz que o mercantilismo, ele é, na verdade, a fase inicial do capitalismo, uma espécie de capitalismo primitivo, que o nome não é muito legal, então a gente chama de capitalismo comercial, tá? É um momento que a gente tem aí a burguesia, né, fazendo comércio e atraindo metais preciosos para a Europa. Isso, galera, só pode acontecer porque a gente passou a ter uma coroa, tá? A gente passou a ter um rei que centraliza o poder. Esse rei, galera, por mais que ele tenha direito divino, ele não governa sozinho. Ele governa com uma corte. Ele tem ali uma série de regras, né? Não necessariamente regras que ele deva seguir, porque está na carta da lei, mas aí a gente fala sobre etiqueta, a gente fala sobre comportamento, a gente fala sobre rituais, que são rituais típicos da sociedade de corte, tá? E isso tudo vai se desenvolvendo nesse momento de centralização política, quando a gente consegue, por um lado, ter a Igreja Católica como um sustentáculo do poder, né, metafísico, mas o rei, né, centralizando ali o poder temporal, ou seja, o poder político. E a gente tem a burguesia ali fazendo comércio e arcando com toda essa sociedade de corte, com jantares, com louças, com luxos, com privilégios que são típicos, né, que são traços da nobreza e do alto clero, tá? Pessoal, por hoje é isso, não vou me estender muito, até pra gente conseguir ter uma dinâmica melhor, a gente vai se aprofundar nesse assunto posteriormente, tá? Beijinho pra vocês.